Hi, hello, welcome back to Canto Suspeito. I'm Inês, your host, and I'm back. So are you. Hi! Eu já não faço isto há um mês. Isso mais o tópico deste episódio, que é como eu não quero fazer isto. Está-me a fazer sentir um bocadinho claustrofóbica. Mas honestamente acho que nem tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com o facto que eu estou cheio de calor. Eu tive que fechar a janela porque só se ouvia os grilos, ou sei lá como é que eles chamam, a fazer e o cima está só porque está cheio de calor e eu também estou cheio de calor e daqui a bocado eu vou começar a suar potes e estou a olhar no retrovisor? Não. Estou a olhar no visor da câmera e estou tipo, God damn, I look ugly, I look fat, I look... Eu estou overstimulated. Ok, vamos straight to the point, ok? Olá, eu sou Inês e eu estive na Holanda durante um mês a fazer voluntariado, que era voluntariado, que era basicamente eu trabalhava de graça para ter casa e comida e para ter uma experiência diferente. O que é que aconteceu? Conheci imensa gente, experienciei muita coisa nova, fiz muita coisa nova, vivi o meu dia-a-dia de uma forma muito mais calma, não toquei no telemóvel durante dias e agora voltei para esta vida, para viver todos os dias um bocado à nora, para estar aqui e estar a pensar, ok, qual é o meu próximo passo na vida. Também outra coisa que mudou, já não uso a franja há um mês, porque lá estava sempre muito vento e depois, mesmo quando parou de estar tanto vento, eu já tinha largado a franja, só que agora lá fazia sentido e eu sentia-me bem, só que agora vim para cá e do nada fico tipo, I look ugly. No entanto, isso não é o tópico, não é por isso que isto está a acontecer, não é uma consequência direta. Isto já foi uma coisa que estava para vir e que eu já falava de vez em quando, tipo, nos meus últimos episódios, eu muitas vezes referia como, eu estou a fazer isto, tipo, no dia para publicar, eu não tive nenhuma ideia até o último segundo. Porque isso era o que estava a acontecer cada vez que eu fazia um episódio do podcast. Era um bocado eu a ir às profundezas do meu cérebro para procurar um tópico. E isto não era assim all the time. Porque havia momentos em que eu tinha tópicos e que eu tinha coisas que eu queria falar e que estava genuinamente interessada em ter um discurso sobre. Desde que eu alterei o podcast para ser não tão long form, porque houve uma altura em que os meus episódios, sei lá, tinham meia hora, mais, não sei. Entretanto, todos eles têm por volta de 15 minutos, muitos deles menos. Foi logo uma alteração, porque um podcast geralmente é pensado como uma coisa long form e em que as pessoas só divagam. Só que eu estava tão irritada com as minhas divagações que não levavam a lado nenhum, que eu passei a fazer mini divagações que não levavam a lado nenhum. Comecei o podcast há não sei quantos anos, porque era uma altura da minha vida em que eu tinha muitos pensamentos na minha cabeça e não sabia bem por onde os lançar. Fazia maioritariamente vlogs e os meus vlogs acabavam por ser muito, muito longos, não porque eu estava a fazer imensa coisa e blá blá blá, mas porque eu tinha clipes em que eu falava durante 15 minutos e eu achava que tudo o que estava a ser dito era de alguma forma relevante, só que se calhar não naquele formato. Por isso é que criei o podcast, para poder ter essas conversas e discutir esses temas de uma forma que me fazia mais sentido. Ter alguma coisa para divagar sobre todas as semanas, quando são pessoas que a minha rotina é pretty much settled. Quando eu estou cá, eu faço mais ou menos a mesma coisa all the time, o que é por si algo que eu estou a tentar mudar na minha vida, e esta experiência que eu tive durante o mês foi um bocadinho eu a tentar sair dessa bolha que eu criei para mim própria. E agora, pronto, ganhei o bichinho, só que até eu fazer isto outra vez não sei quando é que vai ser. Portanto, agora estou um bocado no intermédio em que voltei ao nada. E no nada, nada acontece. Portanto, não há nada para desenvolver. Mesmo que houvesse alguma coisa para desenvolver, há coisas, muitas delas que eu tenho agora na minha cabeça, que eu quero manter na minha cabeça e que eu quero discutir, mas comigo mesma e não put it out there. Isto era uma evolução que ia acontecer eventualmente. Eu acho que sou uma pessoa que vou continuar sempre de alguma forma a criar vídeos, porque eu gosto de
desse medium de arte e eu vou sempre ser artista, de uma forma ou de outra. Nesse sentido, eu não me consigo ver num mundo em que eu não publico nada para o YouTube, ever. Agora, eu sempre tive consciente na minha cabeça que o podcast era a primeira coisa que ia embora. Tipo, quando alguma coisa fosse embora, ia ser o podcast. Não é que o podcast se vai embora, porque o podcast continua cá. E se eu tiver algum dia alguma coisa que eu quero muito falar sobre e que eu preciso discutir sobre e que eu preciso de falar e não chegar a conclusão nenhuma, eu sei que eu tenho este formato e eu sei que eu tenho essa possibilidade. E provavelmente vai continuar a acontecer, porque if I'm anything, I'm a talker. We've talked about this. Mas eu quero uma pausa. E eu quero uma pausa e não é uma pausa tipo... Ok, não é uma pausa, é só eu quero parar. Eu quero parar de ter aquele coisinho na minha cabeça a dizer tens de publicar um episódio todas as semanas. Qual vai ser o episódio da próxima semana? Qual vai ser o tópico que vais falar sobre desta vez? Não. I'm tired. I don't want to do that anymore. E também não acho que ninguém ganha nada com isso. Eu justificava na minha cabeça que, ok, mesmo que tu estejas a repetir um bocadinho as mesmas coisas, porque tu és só uma pessoa e também podes ter so many thoughts numa semana, ou 2, ou 3, eu gosto que os criadores de conteúdo que eu sigo publiquem consistentemente, mais pela presença e pela companhia e pela sua personalidade e não tanto por o que é que eles estão a dizer. Mas isto era, e aqui I guess que talvez tenha sido um bocadinho em consequência deste um mês, mais e mais também já há algum tempo que estou a tentar diminuir o meu consumismo de tudo, mas neste momento de conteúdo e de informação irrelevante. Porque eu vejo tantas coisas completamente irrelevantes. Eu ainda sou ativamente addicted ao YouTube. Eu estou quase constantemente no YouTube. E já está muito melhor do que já foi. Mas não quer dizer que não haja ainda um mundo melhor por ver. Ou seja, eu mais e mais tenho reparado que eu às vezes clico em vídeos, vejo tipo 3 minutos e fico, ok, porquê que eu estou a ver isto? E saio desse vídeo. E depois, se calhar, em vez de simplesmente parar de ver vídeos, vou ver outro vídeo, mas um que seja sensivelmente mais relevante. Eu vou parar de fazer o podcast indeterminadamente. Posso voltar na semana que vem se há alguma coisa a acontecer e eu preciso mesmo de falar sobre. Eu não sei. Mas neste momento o que eu sei é que não me sinto bem a fazer isto regularmente e a não dizer nada decente. Prefiro, se calhar, salvar um bocadinho disso e colocar esses pensamentos num formato com que me relaciono mais. Porque o podcast é fixe, o podcast é nice, serviu o seu propósito durante muito tempo da minha vida. E era a minha forma de terapia, de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal. Só que agora eu acho que estou numa fase em que eu quero que a minha terapia seja pessoal. As coisas mesmo relevantes podem ter um conteúdo mais cuidado. Este episódio não interessa para absolutamente ninguém, sem ser para mim mesma. Mas, por descargo de consciência, eu quero ter este marker também para poder olhar nos meus futuros momentos em que eu estou a olhar para o meu canal do YouTube e poder ver este momento como um momento, ok, aqui a Inês decidiu passar a ser mais intencional com a sua arte. Tipo, a razão porque eu tenho este canal é para expressar a minha criatividade. E eu sinto que isto não usa a minha criatividade. And we have limited time on this earth. Eu não quero estar a passar dias a trabalhar em coisas que não me chamam. E eu sei que eu tenho de fazer isso em muitas coisas. Mas no que eu posso escolher, I'd rather not. I'll see you soon anyways. Because I'm always gonna be here in some way or another. Agora, excuse me while I go and get ready to go to the beach. Porque está demasiado calor para estar aqui fechada.